Eu queria trazer um alerta a você que me chamou a atenção hoje enquanto eu assisti uma série de televisão pelo YouTube. Nós sabemos que a cultura do céu, como ela vê o homem e como ela vê a mulher. Nós somos importantes de forma igual para o Senhor, mas nós temos cada um seu papel. O homem foi feito com uma função e a mulher com uma função. Quando nós olhamos para o homem, nós esperamos que ele seja uma pessoa que vai nos trazer segurança, que vai nos trazer estabilidade, alguém que tenha autoridade, que tenha pulso firme, que quando nós nos sentimos fragilizadas, nós temos a quem socorrer, como marido, enfim. E nós somos a parte não mais frágil porque não suportamos, mas a parte de princesa, eu vou pôr assim. E nessa série, eu vi que o ator até que foi escolhido é aquele que fez Todo Mundo Odeia o Chris, o pai do Chris. E ele é um ator forte, musculoso, que representa, assim, que quando nós olhamos, representa de fato um homem com a masculinidade bem situada, bem certa, né? Porque ele faz esse papel, ele demonstra esse papel. Só que nessa série, ele é casado com uma mulher que ela controla ele. E é de uma forma tão sutil, porque o foco não é esse na série. Mas ele é tão sutil que ela é manipuladora, ela é controladora, ele precisa pedir autorização para tudo, até para deixar o filho brincar com algo muito simples dentro de casa, sabe? É uma série bem leve, de situações corriqueiras, de um ambiente doméstico ali do lar, de uma família, amigos. É algo bem leve, que você começa a assistir, parece que, nossa, isso dá para assistir com os filhos, quase. Por quê? Porque de uma forma muito sutil é colocado ali uma cultura completamente fora da cultura do céu. Porque é um homem controlado, onde a mulher é manipuladora, ela tem um espírito de Jezabel, de forma tão suave, engraçadinha, bonitinha, que com certeza algumas esposas vão acabar assistindo e reprisar o que estão vendo na série. Porque é um homem que deveria ser ali uma posição de autoridade e é completamente diminuído com as ações da mulher, da esposa. E não é só isso. Hoje eu vi um episódio e eu comecei a observar e discernir que tinha algo errado naquela série. A Bíblia nos diz que nós devemos aprender a ter discernimento. E aprender a ter discernimento é praticar, é prestar atenção nas coisas, sabe? O Espírito Santo nos ajuda a ter discernimento, mas nós vamos conseguindo o hábito, sabe? O costume de tudo olhar com um olhar mais cirúrgico, mais profundo nas coisas que nós vemos, nas coisas que nós ouvimos. Hoje, nesse episódio que eu estava vendo, o filho mais novo, que eu não sei a idade, mas ali por volta dos 10, 12 anos, começou a falar para uma das amigas da mãe, sim senhora, e ele foi repreendido pela mãe por ter chamado de senhora, e ele disse assim, mas eu disse senhora porque é uma questão de respeito, e a mãe falou assim, não, mas por causa da ideologia vão entender errado, e aí ele diz então pro filho, ela diz pro filho para não chamar mais de senhora, responda simplesmente diretamente. E daí, daquele momento em diante, ele passa a responder a mãe e o pai. Tudo que eles perguntam, sim, ele fala sim. Ele não fala sim, senhora, ele fala sim. Então, nós percebemos, nesse decorrer da série, que vai sendo colocado uma cultura totalmente oposta ao que nós aprendemos. Ética, sabe, moral, os bons costumes, as coisas que o Senhor nos ensina sobre respeito, sobre obediência, sobre cada um na sua posição. E eu fiquei assim, fiquei num alerta, eu quis trazer para você esse alerta, porque muitas vezes assistimos essas coisas em casa com a família e nem todos podem discernir o que é certo e errado. E isso vai entrando de uma forma tão suave na nossa mente que nós, do mesmo jeito que nós imitamos aquilo que é bom, nós passamos a imitar o que é mal. Porque a gente olha e pensa, deu certo, foi bom, vou fazer igual. Então nós precisamos estar atentos ao que nós assistimos, independente se ali a classificação é livre ou não. Porque não há mais esse livre. Tudo que a gente vai assistir parece que tem, sabe, alguém ou uma influência do mal para doutrinar as pessoas a viverem
diferente da forma bíblica, da forma cristã que nós aprendemos. Então nós precisamos estar atentos com o que nós vemos e o que nós ouvimos. Nós já sabemos e tem corrido aí um grande número de informações sobre desenhos animados, novos brinquedos que surgem aí, nós vemos no Instagram, no YouTube, a influência, consagrações e coisas que a gente sabe demoníacas que estão tentando achar lugar nas nossas famílias, nas nossas casas. Mas nós precisamos ficar atento a tudo, o mais simples que for. O mais simples que for, porque é algo tão bobo, sabe? O foco da série nem é masculinidade, não consigo achar nem a palavra, sabe? Mas ali, desvalorizar o papel do homem. Não é esse o foco da série, mas ela coloca isso de uma forma sutil, sabe? Cada episódio tem uma situação em que a mulher se posiciona como papel de autoridade dentro do lar e coloca o homem de uma forma tão mínima, tão minúscula, tão invisível, tão neutra, onde ele não decide nem aonde ele vai, sabe? E não é o foco, porque se fosse o foco, podia dizer que era uma charge, era uma brincadeira, mas não, o foco é outro. Isso aí é uma coisa que vai, sabe, joga assim no ar para que a gente veja e imite. Então, cuidado com o que você tem assistido, preste atenção com o que os seus filhos têm visto, com o que você tem compartilhado para os outros assistirem. Tenha discernimento e aprenda a ter discernimento. Nos dias de hoje, tudo que nós estamos vendo e ouvindo precisa passar no crivo das escrituras. Precisa que a gente abra os nossos olhos espirituais e os ouvidos espirituais para discernir o que é bom e o que é ruim. Não guardar, não aprender e principalmente não reprisar o que é de mal que está sendo exposto. Com certeza não vamos poder ficar longe de tudo, não vamos poder nos esquivar de tudo. Algumas coisas nós vamos acabar ouvindo e vendo, mas nós não podemos reprisar, não podemos compartilhar e não podemos multiplicar aquilo que procede do mal. Nós devemos seguir as escrituras e continuar firmes com a cultura do céu que nós aprendemos com Jesus. Essa é a base da nossa cultura. Nós prezamos pela moral, pela dignidade, pela honestidade. Nós sabemos o papel que cada um de nós tem diante de Deus. Isso não diminui ninguém. Nós não somos menores por ser homem ou mulher, por ser criança ou adulto diante de Deus. Cada um tem os seus deveres, tem as suas responsabilidades. Cada um de nós vai ter que prestar contas diante de Deus. E talvez aquilo que a gente veja pode estar ensinando errado aos nossos filhos. Isso é responsabilidade nossa. Fique atento para que você não seja doutrinado na sua mente ali, para que você não comece a aceitar o que é errado, pensando que é certo, porque agora virou comum. Vou repetir, algumas coisas se tornaram comum, tão comum, que muitas pessoas passaram a achar que é certo. Mas não é. Gente, nós devemos ouvir o que as escrituras nos diz, sabe? E cuidar com aquilo que nós prezamos para não ser diminuído. E eu não tô aqui fazendo apologia a regras, sabe? Que nem eu falei que o menino chamava de senhora e tal. Eu sei que tem famílias que ensinam, que tem um relacionamento diferente. O que eu estou dizendo é cuidado com o que você tem imitado, o que você tem assistido e o que você tem achado comum. Porque muitas coisas estão sendo impostas a nós como comum, como natural, mas na verdade confrontam com força e com empenho a verdade de Deus, a doutrina de Deus e a palavra que está nas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe você, te dê discernimento e sabedoria nesses dias que estamos vivendo e que ainda estão por vir. Deus te abençoe.